Imagina. Já pus aqui para gravar. Nossa, pessoal que não assistiu o início, né? Se alguém ficou com alguma dúvida aí depois pode me perguntar. A explicação das atividades, tá? Do conteúdo. Eu realmente esqueci de colocar para gravar. Então, voltando aqui na tela da aula, só um minutinho. Então, gente, o objetivo nosso, então, de conteúdo que a gente vai estudar dentro da propedêutica é a gente conhecer, então, essas patologias, as lesões que esse paciente pode apresentar, que às vezes tem caráter, né, uma manifestação clínica que às vezes tem caráter multifatorial. Então, a gente vai conseguir, através das técnicas específicas, conseguir identificar prováveis doenças que estão acometendo esse paciente para conseguir elaborar um plano de tratamento. Então, a gente tem que estudar características de lesões, as interações dos micro-organismos, bactérias, fungos e vírus, o que ele pode causar no hospedeiro que ele está infectando, se esse paciente vai apresentar um nódulo, se ele vai apresentar um tumor, se ele vai apresentar uma infecção, se ele vai apresentar uma inflamação, quais características que eu tenho que observar nesse paciente para eu conseguir elaborar a minha hipótese diagnóstica. Então, essa prática de você conseguir juntar informações, né, através desses sinais, desses sintomas e até de exames que a gente pode utilizar dentro desse contexto, é o que vai formar a propedêutica odontológica, tá? Então, a gente pode também utilizar alguns exames complementares, laboratoriais, como eu acabei de citar, a própria biópsia é um exame complementar, uma radiografia é um exame complementar. Às vezes, esses exames, eles fazem parte desse conjunto de sinais e de sintomas que são importantes para a gente conseguir identificar aquele agravo, aquela lesão, tá? Então, essa associação de exames, de diagnóstico, de alterações, é o que forma a propedêutica, tá? Então, aí é o início do estudo de vocês, né, para a parte de semiologia, de patologia. Então, a gente vai começar a estudar isso aqui, dentro dessa disciplina. Então, provavelmente vocês ainda vão ter propedêutica odontológica 2, vão ter semiologia, ou a semiologia está dentro da propedêutica, né? São muito semelhantes, porque a semiologia vai tratar somente, né, dos testes que a gente faz, dos testes clínicos que a gente pode realizar nesse paciente para conseguir identificar essas alterações, e a propedêutica envolve tudo isso, né? Partindo depois disso aí para a área de patologia, até a gente conseguir chegar na clínica odontológica, tá? Então, é isso aí que vai abordar dentro dessa disciplina. Uma disciplina bem odontológica, então, para quem está vendo bastante matéria teórica de base biológica, agora a gente já começa a utilizar esses conceitos já apresentados para a gente começar a aprender sobre essa disciplina que é tão importante, né? Que vai tratar da estomatologia, que é estudo da boca, né? Então, estômato, toda vez que vocês ouvirem falar em estomatologia, vocês vão estar ouvindo falar daquele estudo da boca do paciente, não só da boca, né, que fica muito restrito, mas de onde essa boca está inserida, que é em todo sua face, o seu músculo, os seus dentes, né? Então, tudo isso junto forma esse estudo importante na odontologia, que é a estomatologia, tá? Pode falar. Júlia, a Natália pediu para você aceitar ela, por favor. Tá, joia. Obrigada. Então, dentro da propedêutica odontológica, a gente vai começar a estudar alterações que estão dentro da estomatologia. Pode ser na boca do paciente, mas também na sua face, né? Acabei de falar, na mucosa, no seu lábio, na sua pele, tudo que envolve a área bucomaxilofacial é importante para a gente conseguir entender sobre essas alterações. Então, é isso que a gente vai começar a ver. Então, essa área odontológica responsável por avaliar os sinais e os sintomas coletados durante uma consulta odontológica envolve a propedêutica dentro da odontologia.
tá? Então, tudo que eu estou vendo no meu paciente que está diferente, né, que eu consegui observar, eu tenho que ter conhecimento para saber o que está alterado, né? E é isso que a gente começa a apresentar para vocês agora. Então, esse conhecimento, né, de que eu olhei e vi que ele está com uma assimetria de face, ele está com edema de face, ou a mucosa dele não está tão rosa, está mais avermelhada, o dente dele não está muito fixo, está com mobilidade. Tudo isso vai envolver o estudo da estomatologia dentro da propedêutica, tá? Então, são nomes, às vezes, complicados, né? Às vezes, difíceis de entender, mas isso é o que envolve essa disciplina que a gente vai começar a estudar, tá? Então, é um conjunto de técnicas utilizadas com o objetivo de obter dados básicos para que a gente comece a formar desde agora as nossas primeiras hipóteses de diagnóstico. Nossa, professora, mas eu não tive nem contato com o paciente, eu não sei como é que é a clínica, como é que eu já vou ter vou ter um diagnóstico, como é que eu vou dar um diagnóstico? Né? Então, é isso que a gente vai começar a ver. Tá? Então, algumas doenças são muito específicas da área de estomatologia. Essas doenças tão específicas, a gente já começa a ver as alterações que elas causam nos pacientes, né? E aí a gente vai conseguir desde já a identificar através desses sinais e desses sintomas essas alterações, tá? Provocadas por essas doenças que são muito específicas. Em odontologia, então, esse termo, né, propedêutica, ele vai se referir de forma bem específica a esse conjunto, então, de técnicas utilizadas para a gente avaliar os sinais e os sintomas apresentados por um paciente. Às vezes, para isso, a gente não vai nem precisar de um procedimento bem específico para conseguir identificar. Às vezes, só com informações básicas, né? Aquelas que você, profissional, vai conseguir obter do seu paciente, já vai te auxiliar num diagnóstico, tá? Então, isso que é importante que a gente tem que levar dentro dessa disciplina. Né? Então, a gente vai começar a diferenciar o que seria um sinal e um sintoma. Né? Então, um sinal, que são essas manifestações clínicas que são percebidas, né, pelo aquele profissional que está atendendo o paciente. Então, aqui, o profissional é que vai identificar aquele sinal. Né? Muitas vezes a gente fala de forma até errônea, né? Confunde o significado de sinal e sintoma. Né? Mas então o sinal é aquilo que você vai observar. Meu paciente chegou para atendimento. Primeira coisa que eu olho é para a face dele, não é? Então, se eu estou olhando para a face dele, eu já estou observando, nossa, aquele lado ali não está igual ao outro. Ah, ele parece que ele está mais inchado de um lado. Ah, será que está acontecendo alguma infecção? Às vezes chega sem você saber o que está acontecendo. Né? Então, você já começa a perceber desde ali. Então, tudo que você começa a perceber é o sinal, né? O nome já fala, é o sinal, é aquilo que está sendo visto, né? Então, é tumefação, mobilidade, ulceração, lesão, tudo que você vai observar é o sinal. O sintoma já é diferente, né? O sintoma é aquilo que o paciente vai te relatar. Então, esse sintoma é a queixa relatada pelo paciente, que só ele vai conseguir perceber. E, portanto, às vezes é até bem subjetivo. Aquele paciente que chegou falando que está com muita dor, às vezes a dor nem é tanto assim, mas para ele é. Então, isso é muito subjetivo, né? Às vezes ele vai falar, nossa, meu rosto tá eu percebi que eu tô muito inchada, né? Mas às vezes você viu que não tá tanto assim. Então, isso a gente tem que começar a diferenciar, né? Para a gente conseguir, depois de analisar todos os dados, chegar numa hipótese de diagnóstico correta. Tá? Então, a dor, o cansaço, dormência, sensibilidade, né? Nível de dor é ele que vai te relatar, tá bom? Então, as técnicas utilizadas na propedêutica envolvem a anamnese, o exame físico intra e extraoral e também exames complementares, exames simples que são complementares, para que ao final dessas 3 técnicas básicas a gente consiga chegar numa hipótese diagnóstica. Então, quando vocês começarem a clínica de vocês, né? Quando você, primeiro paciente que vai chegar lá, que vai atender, vai ter uma ficha para anamnese, certo? Ali a gente já começa a identificar possíveis agravos,
tá? Então, ali já entra a propedêutica odontológica. Então, quando você começa a preencher a sua anamnese do seu paciente, a gente já está realizando, né, esse procedimento para a gente conseguir, ao final, chegar no diagnóstico. Às vezes não tem alteração nenhuma acontecendo, e também é um diagnóstico, tá? Então, a gente tem que sempre pensar, né, na anamnese como um ponto principal e inicial para a consulta odontológica daquele paciente. Aí, depois disso, a gente vai realizar o exame físico intraoral e extraoral, né? Que eu vou falar de cada um separado aqui para vocês. E se mesmo assim eu ainda não conseguir... gente, eu não fico olhando o WhatsApp na hora que eu tô dando a aula, viu? Eu até vi aqui porque meu celular fez barulho, mas deve ser para aceitar aqui o pessoal, né? Mas que fica desligado, eu não vejo. Pode interromper a aula aqui e me perguntar, tá bom? Realmente eu não... Eu vou ver aqui, ó. Tá bom, obrigada, viu, Alex? Mas é só porque tá aqui do lado, mas eu não costumo ficar olhando, não. Então, aqui, pessoal, a gente vai realizar o exame físico intraoral e extraoral, né? De forma simples, sem muita técnica envolvida, aparelho, tá? É um exame que você, profissional, vai realizar no seu paciente de forma clínica, no consultório. Então, você vai apalpar, você vai ver, você vai sentir. No máximo que a gente possa fazer, que a gente possa realizar naquele momento, às vezes os testes que a gente faz de percussão nos dentes, né? Às vezes até de sensibilidade, sentir mobilidade dentária, tá? Mas não é nada muito específico, tá? Então, são exames simples que a gente consegue realizar já nesse exame físico. E os exames complementares, que sim, eu posso solicitar se caso eu ainda esteja com alguma dúvida, mesmo depois de ter realizado esses passos importantes, né, como anamnese e exame físico intra e extraoral. Coloquei aqui um textão, né, depois vocês podem ler com calma, mas a anamnese é isso, né, é aquele dado tão importante e às vezes tão negligenciado por tantos profissionais, né, que não escutam seu próprio paciente. Então, às vezes você deixa de diagnosticar de forma correta porque você não conseguiu ouvir, né, você não conseguiu entender o que ele está te falando. Você passou rápido por aquilo. O hábito do paciente, ele vai ser importante, né? O que ele faz, o que ele come, o seu trabalho, né? Tudo isso é importante para a gente entender possíveis causas de alterações que estão sendo manifestadas na sua boca, né? Por exemplo, o bruxismo, o mal, né, do nosso... hoje, né, a doença que é muito diagnosticada nos consultórios, no dia a dia, ele está muito associado ao estresse do trabalho, ao estresse, às vezes, que a pessoa está passando por algum problema, às vezes, em casa. Então, tudo isso é importante para a gente conseguir correlacionar os dados e chegar num diagnóstico para o paciente, tá? Então, é na anamnese que a gente vai coletar esses dados. Quando a gente está na graduação, na faculdade, a gente respeita muito isso, né? Mas vocês têm que levar isso para a vida de vocês, né? Para a vida profissional de vocês, onde a gente tem que sempre respeitar a anamnese para que você possa entender o que está acontecendo com o seu paciente. A responsabilidade é sua, tá? Não é de mais ninguém. Então, você que tem que ter a responsabilidade de identificar aquele agravo. E não é, hoje a gente não trata só estética, né? Muita gente vai para o lado da estética, mas até dentro da estética, às vezes você tem que diagnosticar doença, né? Você tem que diagnosticar alterações bucais que estão presentes. Então, a gente começa a identificar aqui, na anamnese. E no simples exame físico, intra e extraoral, né? Às vezes você consegue identificar patologias graves do seu paciente por conseguir realizar um bom exame físico nele, né? Se ele está, às vezes, com os nódulos linfáticos aumentados, você pode encaminhar ele, né, para um exame laboratorial, para ele passar com uma análise médica, clínica. Ele pode estar com alguma outra infecção que não seja bucal. A gente não vai lidar, apesar de a gente estudar agora as patologias, né, de interesse bucomaxilofacial, que está na face, mas a gente também tem que saber que
acometimento pode estar de forma sistêmica no seu paciente. Então, a gente tem que sempre realizar um exame físico bem adequado, né? Como eu falei, realizando a inspeção, a palpação, a percussão, a auscultação. Às vezes o som que você vai testar ali no dente, ele pode ser diferente em um e outro. E aí a gente começa a formular hipóteses de diagnóstico, tá? Então, o exame físico intraoral, ele é importante depois da anamnese para a gente já começar a pensar no que está acontecendo. E, por fim, né, não consegui chegar em conclusão, acho que ele está com algum problema mais sério, eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo, eu vou solicitar alguns exames. Exames simples, nada muito elaborado, que são definidos como exames complementares. Então, quando o dentista, né, solicita para você uma radiografia, o que ele tá solicitando ali? O que ele está pedindo? Ele está pedindo um exame radiográfico para ele complementar o que ele já viu na clínica, no exame clínico, físico, intraoral, né? Então, ele vai complementar o seu diagnóstico com esse exame. Então, por isso que são exames complementares. E quais são eles? Exames radiográficos, a tomografia já entra dentro desse exame complementar, porque mas professora, a tomografia é um exame muito específico. Gente, hoje na odontologia não é mais, é uma realidade clínica nossa pedir um exame tomográfico, tá? Inclusive, tem dentistas que já têm no seu consultório o tomógrafo, é uma realidade. Tá? Então, o paciente saiu da sala sua clínica de avaliação, ele já vai lá e faz a tomografia. Então, para ver se tem osso, para ver se não tem osso, para ver se ele tem alguma outra lesão mais profunda, enfim, vários são as indicações que a gente pode realizar para obter o diagnóstico, né? Exames laboratoriais simples, hemograma, se o seu paciente está com uma infecção, por exemplo, uma infecção bacteriana, ele pode ter um aumento de células brancas, células de defesa, leucócitos, então ele vai estar com a taxa alterada. E isso a gente é capaz de conseguir identificar. Então, tudo isso, né, somado a tudo que você avaliou, forma a sua hipótese de diagnóstico, tá? Além disso, a gente pode também realizar as biópsias, né? As biópsias são em casos, por exemplo, de nódulos, de lesões que não cicatrizam, de alterações mucosas, de epitélio, Lorena, que a gente conseguiu identificar. Oi? Lorena. Oi? Boa noite, é o Marcelo, tudo bem? Oi, Marcelo. Desculpa te atrapalhar aí, tem alunos esperando aí, por favor. Tá. Obrigado. Nada. Já aceitei. Então, essas biópsias, elas entram dentro dos nossos exames complementares, porque às vezes, né, vocês vão ver daqui a pouco, que muitas patologias, elas apresentam manifestações clínicas semelhantes, né? A origem, a causa é diferente, mas a manifestação dela pode ser semelhante. Isso gera dúvida, né? Então, para a gente tirar essa dúvida, a gente vai solicitar, às vezes, uma biópsia, uma análise. Nossa, mas todo dentista faz isso? Nós estamos aptos a realizar a biópsia, a gente aprende a fazer a biópsia, né? Mas, às vezes, você acaba encaminhando, né, para um estomatologista, que é aquele dentista que se especializou em estomatologia, que só trabalha com essa parte que a gente vai aprender agora, que são essas doenças, essas alterações, tá? E aí ele vai realizar a biópsia, vai mandar para um estudo histopatológico, ou seja, ele vai analisar o tecido que foi coletado daquela lesão e vai avaliar as alterações que estão naquele tecido, para conseguir chegar numa hipótese de diagnóstico, tá? Então, gente, com isso, a gente consegue entender de forma clara, né, o que é essa disciplina, então, de propedêutica, né? Envolve muitos assuntos, é lógico que a gente vai começar do básico, para a gente ir cada vez mais aprofundando dentro desse tema, tá? Então, para a gente começar do básico, a gente vai começar a estudar hoje
os principais micro-organismos que estão no nosso corpo e que podem começar a provocar essas alterações, que nós temos que ser capazes de conseguir identificar. Né? Trabalhei com alguns alunos semestre passado bastante sobre as alterações, as citologias, né? A parte de célula, o estudo da célula. A gente também trabalhou um pouquinho sobre os vírus, as bactérias. E aqui a gente vai relembrar alguns conceitos já passados. Para quem não acompanhou isso, vou deixar claro para vocês, né, que eu vou conseguir esclarecer aqui no decorrer dessa explicação as principais características que vocês precisam de saber para entender o que vai acontecer lá na frente, tá? Então, vocês, para quem não fez a disciplina comigo, eu acho que vai fazer esse semestre com a professora Sandra, né? A disciplina de Ciências Moleculares. E vocês vão estar aí sendo complementados, né, nessa disciplina com o que não conseguir compreender algum conceito que não ficar claro, mas se também não ficar, é só perguntar. Vocês não serão, né, prejudicados dentro disso, porque até mesmo essa parte que a gente vai trabalhar, que já foi dada, é só essa inicial aqui, que vai falar das bactérias, dos fungos e dos vírus. Depois disso, depois que a gente relembrar sobre esses conceitos, a gente que vai aprofundar nas alterações bucais que esses micro-organismos podem causar, tá bom? Que aí é chamada de lesões fundamentais, é o tema da nossa próxima aula. Então, a gente vai falar aqui que essas unidades microscópicas, que a gente nem consegue enxergar, elas são capazes de modificar o tecido, a célula do seu hospedeiro. Geralmente, essas estruturas, elas podem ser, esses micro-organismos, eles podem ser simples ou até mesmo complexos, né? Eles podem apresentar uma única célula ou ele pode apresentar várias células. O que a gente tem que entender é que com a sua forma de reprodução, com a sua forma de se alimentar e de sobreviver dentro daquele tecido, é o que vai fazer com que apareça alterações no nosso corpo. Então, se ele infectou o seu corpo, conseguiu reproduzir naquele local, aquele tecido que estava normal vai agora se modificar para aceitar aquele micro-organismo que está ali presente, né? Que está ali agora habitando aquele local. Então, é isso que a gente tem que entender. Então, para a gente entender como que esse micro-organismo vai causar, né? Como ele vai provocar essa alteração, eu tenho que entender como que ele se comporta, do que ele é feito, né? Então, a gente vai ver essas características aqui iniciais desses micro-organismos para a gente entender as lesões lá na frente, tá? E como isso muda, né? Quando ele está infectando. Então, nada mais legal, vamos dizer assim, né? Do que a gente começar falando de um caso clínico. Se o paciente chega relatando, né? Aqui eu vou resumir o que está escrito. Ele vai chegar no seu consultório, né? Relatando, ou na unidade de trabalho de saúde, né? No centro de saúde que você trabalha. Ele vai chegar falando que, por exemplo, teve febre, teve uma indisposição, ele sentiu que o rosto está um pouco inchado, ele apalpa e são o quê? Tudo isso, né? São sintomas. Ele apalpa e sente que está diferente, né? Todos os sintomas que ele vai começar a apresentar, você já vai começar a pensar, depois de tudo que você vem estudando na graduação, né? Você já vai começar a pensar que tem uma alteração no seu paciente, né? E que essa alteração pode ser devida a uma presença de uma bactéria, pode ser devido à presença de um vírus, né? Hoje, tão falados vírus, ou pode ser até mesmo a presença de um fungo, né? Uma infecção. Ou às vezes nem é causado por um micro-organismo. Às vezes ele está com um problema imunológico, né? Do seu sistema imunológico. A gente vai ver também algumas alterações que os pacientes podem ter devido a alterações do seu sistema imunológico. Então, se ele chega relatando tudo isso, a gente já vai começar a realizar as nossas técnicas semiológicas para conseguir identificar que tipo de infecção que está acometendo seu paciente. Para você conseguir medicar esse paciente, para você conseguir conduzir esse paciente para um tratamento adequado.
tá? Será que eu estou lidando com um quadro inflamatório ou será que é um quadro infeccioso? Né? Isso tudo aí a gente tem que começar a pensar, né? E é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, para a gente entender o que pode ser modificado, a gente vai entender a causa, né? Então, os aspectos gerais das bactérias, dos fungos, dos vírus, a sua estrutura, né? Por que um vírus pode alterar um tecido, por que uma bactéria pode alterar, tá? Então, a gente volta nos conceitos iniciais aqui, né? As bactérias aí, para quem tá mais comigo há mais tempo, já sabe que eu já falei isso muitas vezes, elas são seres simples. Apesar de serem seres, né, microbiológicos, microscópicos, simples, elas causam muitas alterações quando são patológicas, né? A gente tem vários tipos de bactérias. Bactérias que podem causar doença e bactérias que às vezes não causam doença, que são até necessárias, né, para o nosso organismo funcionar bem. A gente sabe que o nosso intestino é habitado por milhões de bactérias e a gente, nem portanto, a gente não está doente, tá? Mas algumas apresentam uma patogenicidade, né, uma capacidade de causar doença, né? Então, essas bactérias aqui são de interesse dentro da propedêutica, dentro da estomatologia para a gente, tá? As bactérias, então, são seres procariontes, né? Ou seja, é formado por uma célula bem simples, onde a gente tem um material genético, que é o DNA dessa bactéria, disperso no seu interior, não está circundado por nenhuma membrana, então é considerada uma célula simples, tá? Então, esse DNA, normalmente, às vezes, ele é em formato de anel. Ela tem algumas, a gente pode falar que a bactéria ela não tem organelas, como as nossas células, por exemplo, apresentam, né? Então, elas são consideradas simples por isso. Então, elas têm alguns ribossomos, tá? Vocês vão ver daqui a pouco, para quem ainda não viu, os ribossomos são organelas que estão presentes dentro das nossas células e que são responsáveis por produzir as nossas proteínas, né? Proteínas que são importantes para o funcionamento do nosso organismo. E as bactérias apresentam os ribossomos, né? Por quê? Porque as bactérias produzem as suas próprias proteínas, né? Elas conseguem consumir alimento, seja através, né, de uma fermentação, que eu vou explicar para vocês, ou seja através de uma infecção que ela vai comer a própria proteína do corpo que ela está habitando, ou ela vai comer aquele açúcar daquele organismo que está ali, que ela está... Bactérias na nossa boca conseguem degradar o açúcar que a gente ingere, e por isso a gente tem o desenvolvimento da cárie, tá? Então, a fonte de energia dessa bactéria é importante para que ela possa produzir suas proteínas, e ela vai se autossustentar. E por isso a gente tem que estudar bastante sobre esses micro-organismos para entender por que eles podem causar as doenças, né? Então, ela tem a sua própria proteína e por isso a gente tem aí a importância de entender o funcionamento dessas proteínas. Elas podem, né, apresentar reprodução do tipo sexuada ou assexuada, né? E o que seria isso, gente? A reprodução assexuada é a mais comum dentro das bactérias. Se o meio está favorável, elas se reproduzem rapidamente. Então, vamos supor, uma bactéria entrou na minha boca, ela achou um meio adequado, condição de... Quando eu falo meio adequado, eu estou falando de temperatura, nutrição, características favoráveis para que ela possa se reproduzir. Então, ela conseguiu se adaptar, ela vai se reproduzir rapidamente, ela se autoduplica, se autodivide, e por isso ela é denominada de divisão binária, e ali vai formando novas bactérias. Então, dessa forma, ela começa a infectar o tecido, né? E por isso a gente tem, às vezes, alterações bem expressivas, né, de uma infecção bacteriana. Dependendo do tipo de bactéria, essa infecção ela pode chegar até numa corrente sanguínea e causar uma grande alteração no organismo dessa pessoa, desse hospedeiro, né? Vai depender dessa patogenicidade da bactéria, tá? Então, a forma de reprodução é importante, né? Se ela tem uma reprodução sexual, é quando uma bactéria consegue trocar material genético com outra bactéria. E aí a gente tem a reprodução sexuada da bactéria.
Mas a mais comum é essa forma assexuada, que aí ela consegue se replicar ela mesma de forma rápida e exponencial, né? Uma bactéria consegue dar origem a várias bactérias e essas bactérias vão se multiplicando rapidamente, tá? A gente também tem uma característica importante de entender, que é o tipo de respiração dessa bactéria, né? Ela pode utilizar o oxigênio que está presente ou não para poder conseguir realizar o seu metabolismo, né? Então, por isso, né, quem está comigo há mais tempo vai lembrar, elas são classificadas como aeróbias, né? Ou anaeróbias facultativas, né? O que é isso? Para quem ainda não sabe, a bactéria que consegue utilizar o oxigênio para produzir sua proteína é uma bactéria, eu coloquei aqui para trás, aeróbia, tá? Então, essa bactéria, ela vai utilizar o oxigênio para poder viver, para poder produzir proteína, para poder se alimentar. A bactéria anaeróbia, ou a que vive em condição de anaerobiose, é uma bactéria que não utiliza o oxigênio para sobreviver. Às vezes, a presença do oxigênio é até tóxico, né? Até tóxica para a bactéria. Então, ela não consegue sobreviver na presença do oxigênio. Ela precisa da ausência do oxigênio para sobreviver. E isso é importante, professor, para entender sobre diagnóstico. É importante, porque às vezes essa bactéria que está lá no fundo do tecido é que está causando a doença naquele paciente, tá? E aí eu tenho que saber o tipo de tratamento que eu vou realizar naquele paciente. Então, muitas bactérias não são tolerantes ao oxigênio. A maioria das bactérias na nossa boca, elas estão transitando nessa condição de ser anaeróbia ou anaeróbia facultativa. O que seria essa anaeróbia facultativa? São bactérias um pouco mais especializadas. Elas conseguem se adaptar em situações diversas e, por isso, elas são mais patogênicas. Elas conseguem sobreviver quando tem um pouquinho de oxigênio, não mata elas, né? A presença do oxigênio não é letal, mas a ausência também favorece seu crescimento, tá? Então, essa bactéria anaeróbia facultativa é a pior para a gente conseguir trabalhar, né? Para você conseguir eliminar. Porque, às vezes, medicação ali não vai funcionar, tá? Porque ela consegue viver tanto em regiões ruins, né, de dificuldade de acesso, como em regiões com facilidade de acesso, de nutrientes, de oxigênio, tá? Então, essa aí é uma bactéria que é mais complicada dentro da nossa área de estomatologia. E como eu falei, a aeróbia, né, é uma bactéria que precisa do oxigênio. Então, lá em condições onde a gente não tem praticamente oxigênio, no interior da minha mucosa, no final da minha raiz do meu dente, dentro do meu osso, não tem oxigênio, né? Então, são bactérias provavelmente ou anaeróbias ou anaeróbias facultativas, né? Então, a gente vai conseguir entender o comportamento desses micro-organismos simples, porém complexos, né? Eles são difíceis de conseguir entender e combater. Mas se a bactéria não tem, então, acabei de falar que são simples, né? Aqui está um exemplo. As bactérias são simples, não tem muita coisa no seu interior. Eu falei que tem o DNA, que é o material genético, e o ribossomo, que produz as proteínas. Ela apresenta um envoltório, que é a membrana plasmática, né? Algumas podem ter uma cápsula, e ela tem uma característica importante, que é a sua parede celular. A parede celular da bactéria, gente, é super importante, porque ela protege a bactéria. Então, às vezes a medicação não está funcionando, porque essa bactéria apresenta essa parede celular, às vezes até espessa, grossa, e aí a medicação não consegue entrar, agir, tá? Então, essa é a constituição geral de uma bactéria. É simples se você for olhar, né? Se eu poderia ter colocado aqui, mas não coloquei, para a gente comparar com uma célula de um indivíduo eucariota, que é uma célula bem complexa, que somos, por exemplo, as nossas células, né? Que tem um monte de organela, um monte de função, um monte de coisa sendo produzida, lipídios, proteínas, açúcares, tudo está sendo produzido. Aqui não. Aqui é uma estrutura simples que produz proteína, tá? Só que essa proteína produzida por essa bactéria, ela quando em contato com o nosso corpo, ela funciona como um mecanismo de ação para o nosso sistema imunológico.
Então, nosso sistema imunológico rapidamente vai tentar combater, né, proteínas que são produzidas por essas bactérias, e a própria presença da sua membrana, da sua cápsula, é um fator que vai despertar o nosso sistema imunológico na tentativa de combater. Daí que aparecem as alterações no seu paciente, né? Alterações de tecido, de mucosa, né? Por quê? Porque o sistema imunológico tentando combater essas bactérias que estão presentes, tá? Então, de forma geral, essa que é a estrutura. Uma característica importante, né, que vocês vão saber desde já, é que essas bactérias, elas podem ser classificadas quanto à sua estrutura. No geral, são todas formadas da mesma forma, né? São todas, apresentam todas a mesma constituição. Algumas apresentam cápsulas, outras não. Mas elas sempre têm a parede celular, a membrana plasmática, o DNA e os ribossomos. Mas dentro da nossa nosso estudo, né? Isso aqui já é classificado há muito tempo. A gente consegue diferenciar as bactérias em gram positiva e gram negativa, tá? E isso dentro da área médica é muito importante, porque as medicações são direcionadas para cada tipo de bactéria. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque a parede celular da bactéria de uma gram positiva é diferente de uma gram negativa. Então, uma medicação aqui que vai atuar também vai ser diferente. Se vocês observarem esse desenho, vamos de baixo para cima. Aqui embaixo, ó, a gente tem toda a membrana da bactéria que é igual, tanto para uma bactéria que chama gram positiva, quanto para uma bactéria que chama gram negativa, né? Eu já trabalhei isso com vocês em outros encontros. Lorena. Oi. Tem como você me aceitar na reunião, por favor? Que eu tô entrando pelo computador agora, porque pelo celular tá péssimo. E a Natália também tá tentando entrar. Já coloquei todo mundo. Obrigada. Nada. Olha só, gente. Então, a diferença aqui de uma bactéria que é do tipo gram positiva para uma bactéria que é gram negativa é exatamente a sua constituição da sua parede celular, né? Então, ela tem membrana, porém, ela tem a gram positiva, ela tem uma parede muito espessa de proteína, de açúcares e proteínas, que é chamado de peptidoglicanos. A Patrícia vai até respirar fundo aí agora, se ela estiver prestando atenção, né? Essa parede espessa... Nossa, não vou esquecer nunca. Vocês nunca vão esquecer. A parede espessa de peptidoglicano é um fator importante para nós, né, profissionais da área de saúde, entender. Por quê? Porque é isso que, em contato com o nosso corpo, que vai provocar a nossa reação imunológica, tá? É essa parede dessa bactéria aí que é difícil, às vezes, a gente conseguir atravessar para conseguir eliminar essa bactéria. Então, é importante eu entender uma diferença de uma gram positiva e de uma gram negativa? Né? E muitas vezes, em infecções recorrentes, você pode mandar, ai, professor, então como que eu vou saber se é uma bactéria gram positiva ou se é uma bactéria gram negativa? Existem testes específicos que a gente faz para isso, né? Um teste simples que a gente pode fazer é a coloração de gram, que a gente até trabalhou em laboratório, né? A coloração de gram vai colorir as bactérias. E quando a gente tiver a bactéria gram positiva, depois dessa coloração, ela vai ficar roxa, como essa imagem aqui. Se essa bactéria gram negativa, ou seja, a parede de peptidoglicano dela é fininha, ela vai ficar rosa-vermelha, como essa imagem aqui, né, à direita de vocês, tá? Então, gente, o pessoal do laboratório, ai, mas eu tô lá na minha clínica, eu vou precisar de fazer isso? Não, geralmente isso é feito quando você tem, por exemplo, dúvidas em relação a um processo infeccioso que não cessa, e aí você pode mandar para análise. E aí o pessoal faz esse tipo de técnica para saber, tá? Porque às vezes o antibiótico não funciona, às vezes a infecção é recorrente, é resistente, e aí a gente tem que saber pelo menos o tipo de bactéria que a gente está lidando, tá? Mas não só o tipo. Quando a gente faz o estudo histológico, deixa eu só ver aqui, de um tecido contaminado por bactéria, eu também consigo identificar a sua morfologia,
tá? Então, a morfologia da bactéria é o jeito com que essa bactéria está organizada. Então, se ela é redondinha, essas colônias bacterianas, né, elas são denominadas de cocos. Se elas são unidas por duas colônias redondinhas, elas são diplococos. E se essas bactérias formam uma fileirinha, elas são chamadas de estreptococos, né? Estreptococos que a gente tem vários na nossa boca. Vai ter uma aula aqui que a gente vai falar de algumas espécies bem específicas, né? Eu já trabalhei com alguns aqui sobre os estreptococos causando cárie, causando doença periodontal, gengival, né? Alguns estafilococos também. Mas agora a gente começa a dar nomes e também o tipo de alteração que cada bactéria pode provocar, tá? Então, os estafilococos, também vocês vão ouvir falar em algumas espécies que tem na nossa boca, eles são aquelas bactérias que são redondinhas, mas porém elas são agrupadas formando cachinhos de uva. E por isso elas são denominadas de estafilococos. Se a gente voltar aqui atrás, ó, nessa imagem, essa aqui são estafilococos, tá? Aqui a gente tem os bacilos, mas aqui os estafilococos. Se a gente voltar aqui, ó, os estafilococos, ó, semelhante daquela imagem real que eu mostrei para vocês, né, de uma análise de microscopia óptica, tá? Se é uma bactéria, então, que tem um formato que parece um compridinho, é um bacilo, né? Se esse bacilo apresenta uma alteração morfológica que forma tipo uma curva, como vocês veem aqui na imagem, é um vibrião. Pouco discutido dentro da área odontológica, tá? Os que a gente tem uma maior predominância são os estreptococos, os estafilococos, os cocos e os bacilos, né? A gente tem algumas espécies também que apresentam flagelos, então quando eles apresentam aquelas invaginações na membrana que permite com que a bactéria tenha mobilidade, e aí essa bactéria é denominada de espirilo, tá? É sua forma estrutural, tá? Então, a gente agora viu que a bactéria, ela tem várias características, né? Apesar de ser uma única célula simples, ela apresenta uma forma bem variável de reprodução, de alimentação, reprodução, respiração e de constituição em relação à sua morfologia, né? Então, a gente tem uma variedade aí de espécies, tá? Então, por isso que a gente estuda tanto sobre esses micro-organismos, né? Principalmente microscopia óptica, tá? Então, inicialmente, era só para a gente revisar e relembrar, e para quem ainda não viu, né, sobre essas características importantes desses micro-organismos microscópicos, que são as bactérias, né, de importância médica, né, para saber que depois uma lesão que apareceu lá naquele paciente foi provocado por um organismo desse, né, um micro-organismo desse, tá? Então, vamos entender aí sobre essas características, sobre a sua forma de respiração, reprodução e também de morfologia. Pessoal, se vocês quiserem que eu faça um intervalo, eu posso fazer agora, tá? Ou a gente pode ir direto, vocês que sabem. Acho melhor ir direto. Prefiro direto. Direto, né? Eu prefiro intervalo. Então, esse negócio é muito relativo, para não ficar cansativo. Vou fazer um intervalinho aqui de uns 10 minutos, né? Para quem aí precisa de se alimentar, de lanchar, tomar uma água. E aí a gente já volta aqui para a gente falar dos vírus, tá bom? A gente volta daqui a pouco.
sabia que o hidratante é muito importante para a preparação da sua pele? Você sabia que mesmo que você tenha pele oleosa, você não pode pular esse passo? Se você não hidratar a sua pele, não cuidar dela diariamente, provavelmente o acabamento da sua maquiagem não vai ficar tão bonito quanto você espera. Então, se você tem a pele mista ou oleosa, sempre opte por hidratante de acabamento um pouco mais suave, mais em gel, que não deixa a sua pele com uma aparência oleosa, pesada, fica mais fácil. Ligado. Tem a pele normal, você já tem mais leque aí de opções. Quero um cuidado especial. E aí, podemos voltar, gente? Estou aqui esperando vocês. Sim. Pessoal, não fica com sono não, hein? Tá quase acabando. Só mais um pouquinho. Nossa, mas tem 84 slides, não tem? Não tá acabando, não. Já tá tarde, né? Quase cair para trás quando vi. Mas esse é mais legalzinho do que a outra matéria. Para mim, a outra era muito difícil. Não, essa é bem melhor, vocês vão ver só. É, tá melhorzinho. Mas tem 84 slides, você caprichou, em Lorena. Né? Eu tô seguindo o plano de ensino de vocês. Caprichou, nossa. Bom, vamos lá então, gente. Vamos lembrar agora sobre os vírus, né? Só um minutinho que eu vou só fechar a porta. A gente viu agora há pouco sobre as bactérias, características gerais, para depois a gente entender como que essas bactérias irão agir no nosso corpo, né? Agora a gente entende um pouquinho também sobre os vírus, características gerais, que nem são considerados seres vivos, né? Porque eles são seres que precisam de uma célula, de um hospedeiro para conseguir se reproduzir, e, portanto, eles são considerados parasitas intracelulares. Então, um vírus que está no ambiente, sem estar infectando uma célula, um tecido, ele não está fazendo nada, ele está inerte, ele não consegue fazer nada, porque ele precisa de uma célula, essa célula que é considerada uma célula hospedeira, para que ele possa infectar essa célula e, a partir daí, ele começar a se replicar. Tá? Ele não tem metabolismo energético, ele não se alimenta, ele não tem um mecanismo específico para se alimentar, ele não precisa de energia para sobreviver, né? Diferente das bactérias que a gente acabou de ver. Lorena, Tá? Oi? a tela tá travada. O slide não tá aparecendo, parece que outra pessoa tá compartilhando. Ó, vou voltar aqui. Obrigado. Nada. Vê se voltou. Então, gente, são organismos simples, né? Que eu já até a gente já falou disso, mas vale a pena a gente lembrar, porque a gente tem vírus importantes que acometem a nossa face, a nossa boca e que provocam alterações nesses tecidos, tá? Então, como eu falei, são seres simples, não são nem considerados seres vivos, são entidades biológicas, tá? Então, é uma entidade biológica, assim, caracterizado. São considerados acelulares, não possuem células, né? Ele só é um envoltório proteico com um DNA, tá? Então, ele é considerado um não ser vivo, né? Diferente das bactérias e dos fungos. Então, ele pode ser classificado ainda como vírus,
ou viroide, ou bacteriófago, mas são todos vírus. A diferença aqui só está no tipo de célula que ele vai infectar, tá? Não quer dizer que ele é diferente estruturalmente, eles são todos iguais. O que muda de um vírus para outro é o seu formato e o tipo de DNA que tem naquele vírus, né? O tipo de material genético que tem naquele vírus. Algumas características importantes, então, que a gente tem que ter em mente sobre esses micro-organismos é essa forma de infecção, né, que esse vírus vai apresentar, o tipo de célula que ele vai conseguir se estabelecer, que até isso vai mudar, né? Se é um vírus de mucosa, que vai infectar a célula de mucosa, de epitélio, se é um vírus de célula respiratória, né, de mucosa ou de mucosa gástrica, enfim. Cada vírus, ele vai ter ali as suas proteínas específicas que vão diferenciar um do outro, né? Para que ele possa conseguir se estabelecer dentro daquele hospedeiro que ele está infectando, tá? Mas são partículas infecciosas, né? Dependendo, então, do tipo de hospedeiro que esse vírus vai entrar, ele é denominado, tem uma denominação diferente, mas a sua organização é a mesma. Então, eles apresentam uma alta capacidade de replicação. Bactéria também apresenta. Se ela conseguiu se adaptar, ela vai se replicar rapidamente. Assim também é com os vírus. Se ele conseguiu se estabelecer dentro daquela célula, ele vai se replicar rapidamente. E por isso a gente vai ver lesões que são formadas quando esse vírus está presente, né? Então, ele vai infectar e quanto mais ele se reproduz, mais destruição ele vai causando ali naquele tecido que ele está infectando. E aí a gente começa a observar as manifestações clínicas, né, que esse tipo de agente causador pode alterar, pode causar. Então, são seres microscópicos, a gente não consegue ver os vírus, não consegue ver as bactérias, né? São seres, então, microscópicos, e somente são visíveis com microscopia eletrônica. Então, os vírus, nem com microscopia óptica, devido ao seu tamanho, a gente consegue enxergar. A gente consegue identificar com microscopia eletrônica, né? Que é diferente da microscopia óptica. A microscopia eletrônica, ela tem uma precisão muito maior e aí a gente consegue ver um aumento muito maior e uma precisão muito maior e a gente consegue ver essas partículas que são microscópicas, né? Que nem com microscópio óptico a gente consegue identificar, né? A gente sabe que podem infectar humanos, plantas, bactérias, tudo que tem célula, o vírus é capaz de infectar, né? Até bactérias. Então, ele pode apresentar um genoma que é do tipo DNA ou RNA, né? Como eu falei para vocês, isso vai diferenciar um vírus de outro, né? A forma que tipo de bactéria que esse vírus é capaz de produzir, né? O seu próprio DNA que é específico, então vai diferenciar. Ele tem um envoltório que o cerca, né? Que vai isolar esse vírus, esse material genético do meio ambiente. Então, essa é uma camada protetora, e essa camada protetora, ela é chamada de capsídeo, tá? Então, é um envoltório que protege o vírus, todos possuem, né? Todos possuem o capsídeo, é característico do vírus, tá? Alguns são envelopados, tá? Então, não são todos. Então, fora o capsídeo, ele ainda tem um envelope, que é tipo uma membrana, que também vai isolar ele do ambiente externo. Então, esse envelope, alguns vírus também podem apresentar, tá? Mas, de uma forma geral, a gente tem várias famílias de vírus, né? A gente tem o papilomavírus, por exemplo, que é um vírus, né, que é um vírus que a gente pode adquirir, né? Às vezes, ele pode infectar até a mucosa da boca. E aí, a gente tem uma manifestação bem característica desse vírus, que é uma lesão que é chamada de cancro, né? Então, essa é uma lesão que é causada pelo papiloma. Ou, às vezes, você pode ter uma infecção por um outro tipo de família de vírus, como o coronavírus, né? Hoje, todo mundo já sabe o que é. Então, o tipo de estrutura desse capsídeo, né, vai diferenciar uma família de vírus de outro. Fora o seu material genético também, que é diferente, tá? Então, por isso, a gente tem inúmeras espécies, né, desse tipo de entidade biológica, tá?
Fora essas características, né, que eu falei, então aqui só para a gente conseguir ver de forma bem ilustrativa como que é essa distribuição viral, né? Eu acho que alguém está pedindo para entrar. Peraí. Essa distribuição dessa morfologia do vírus aqui, então a gente consegue observar nessa imagem que representa morfologicamente o vírus. Aqui você consegue ver, né? Alguns vírus podem ter esse envoltório lipídico, né? De uma camada lipídica que está isolando o vírus. Nem todos possuem esse envoltório. A gente tem também aqui dentro o capsídeo, que é basicamente formado por proteínas do vírus, e dentro desse capsídeo, né, dentro dessa estrutura, tem o DNA do vírus. Nossa, mas por que é importante entender sobre essa estrutura do vírus, né? Porque quando você tem contato com essa proteína do vírus, ou com parte dessa cápsula do vírus, a gente tem a manifestação do nosso sistema imunológico tentando combater essas entidades biológicas, né? E é isso que causa as reações, as lesões, as alterações no seu paciente, né? A tentativa de combate a essas manifestações que são de ordem microscópica, tá? Então, você tem o contato com essas proteínas e aí você pode ter a manifestação de lesões, né? Seja na cavidade oral, seja no seu epitélio, na sua pele, seja na sua mucosa, enfim, qualquer lugar, qualquer tecido que esse vírus vai estar presente, tá? Então, é isso que a gente tem que entender, que essas proteínas virais são diferentes das proteínas do meu corpo e, portanto, são reconhecidas como antígenos, e aí a gente começa a tentar combater, a eliminar isso, porque, como eu falei, o vírus se replica rapidamente. E se ele invade um número grande de células, né, várias células vão passar a produzir o vírus. E aí a infecção, né, por esse tipo de patógeno vai começar a acontecer, tá? Aqui também para a gente ver, né, mais sobre essa estrutura que é o capsídeo. Então, ele é formado a partir dessas proteínas do DNA do vírus. Então, o vírus tem o seu material genético e ele consegue produzir proteína. Mas para ele produzir proteína, ele precisa estar dentro de uma célula. Porque para a gente produzir proteína, a gente precisa de outros organelos, né, como, por exemplo, os ribossomos. As bactérias possuem ribossomos, os vírus não. Então, eles precisam estar dentro de células para conseguir multiplicar e reproduzir o seu material genético. Também o capsídeo, ele vai oferecer proteção para o vírus, né? Porque é uma estrutura proteica que isola seu material genético e ele vai variar a sua forma. E aí a gente vai ter classificação diferente desse vírus, tá? Mas todos estão sendo aqui mostrados, né? E exemplificados, devido a essa variação desse capsídeo, tá? Mas são vírus diferentes. O envelope viral, que às vezes nem todo vírus tem, na verdade, ele pode ser obtido quando o vírus ele entrou dentro de uma célula. Vamos supor que um vírus entrou dentro da célula do seu corpo, né? Uma célula humana. Esse vírus, ele vai começar a se replicar lá dentro. E na hora que esse vírus sair por a sua membrana da sua célula, ele vai conseguir ali adquirir alguns lipídios da sua própria membrana, gordura, tá? E aí, associado às suas proteínas, ele forma esse envelope, que é um envelope viral. Então, é um vírus provavelmente que infectou uma célula e adquiriu essa camada lipídica, né, da nossa própria membrana, esse envoltório. E esse envoltório que agora ligou com suas proteínas específicas, né, forma essa estrutura externa do vírus, né? Muito bem exemplificada aqui nessa imagem de microscopia eletrônica com corante, né? Por isso que a gente vê essa coloração diferente aqui para identificar diferentes estruturas, tá? Então, a gente tem aqui a imagem exatamente externa, ó, essa marronzinha aqui, do envelope viral, né? Muito legal aí ver a imagem real sobre uma entidade que a gente nem consegue imaginar que existe, né? Então, esse slide aqui, nada mais é do que está falando que eu acabei de explicar para vocês, sobre esse envelope viral,
né? Que, na verdade, é isso. Você obtém, através dessa invaginação do vírus, né, na sua membrana, e aí ele forma essa camada lipídica associada com as suas proteínas. E aí ele forma esse envelope viral, tá? Nada mais é do que uma forma também desse vírus se proteger, né? É um mecanismo aí de proteção do vírus. Vai isolar ele mais ainda de células que vão tentar matar ou eliminar aquele vírus, né? Que consegue identificar essa proteína como um corpo estranho no seu organismo, tá? A gente tem, como eu falei, vírus que infectam bactérias, né? Então, por isso, eles são chamados de bacteriófagos. Então, esses vírus, eles são extremamente específicos, né? Nós não vamos ter muito isso dentro da nossa prática de semiologia associada a alguma patologia, tá? Mas é só mesmo para exemplificar e mostrar aqui a forma de infecção. Esses vírus, eles são tão específicos que eles apresentam umas garrinhas, né, na sua membrana, que vão aderir à célula e vão colocar o seu material genético lá dentro, tá bom? O vírus também, ele possui, então, uma forma bem específica de replicação. E isso interessa pra gente, tá? Entender como que esses vírus eles vão se replicar ou se reproduzir dentro da célula que ele entrou, né? Na sua célula hospedeira. Então, o funcionamento, né? Esse mecanismo de reprodução, ele pode ser de 2 tipos dentro da reprodução do vírus, né? Vale lembrar aí, para quem já viu sobre essa reprodução, para quem não viu ainda, vai começar a entender que há diferença entre uma forma de reprodução de um vírus e de outro, né? Tem vírus que entra dentro da sua célula, começa a reproduzir lá dentro, porque ele precisa da célula para reproduzir, né? Acabei de explicar isso para vocês, porque eles são entidades simples. E aí ele vai e sai dessa célula. Depois que ele se reproduziu lá dentro, ele rompe a célula, ele destrói o tecido, né? E vai achar outra célula para infectar. Então, essa reprodução que quebra a célula, que rompe a membrana, é denominada de multiplicação lítica do vírus, tá? É um vírus, então, que vai conseguir romper aquela célula para se reproduzir, né? Cada vez mais. A multiplicação lisogênica, deixa eu voltar aqui, é uma multiplicação diferente da lítica, né? O vírus, ele é capaz de invaginar a célula, ele entra, ele coloca o seu material genético lá dentro da sua célula, porém, esse material genético fica lá, incorporado, e naquele momento o vírus não se reproduz, ele é incorporado à sua célula, mas o vírus ele não sai rompendo essa célula, ele fica latente lá dentro do seu DNA. Em algum momento, pode ser que ele possa ser ativado, e aí ele vai ter o seu ciclo de reprodução. Mas, às vezes, esse vírus ele fica latente, tá? A gente vai entender como que isso acontece. Então, na multiplicação lítica, que eu falei aqui, a que rompe, lítica é a lise, né? Que quebra a célula. Então, esse vírus, ele tem 4 opções, né? Ele vai ter 4 formas de fazer esse tipo de reprodução. Ele vai chegar e vai aderir à célula, então é a adsorção. Então, ele penetra na célula. Depois disso, ele vai colocar o seu material genético lá, que é a fase de penetração, rompendo a sua membrana da célula. Então, ele vai colocar o material genético lá dentro. E depois disso, ele vai controlar o metabolismo da sua própria célula no seu interior. Você vai parar de produzir suas proteínas, você vai parar de produzir o seu açúcar, né? Vai parar de quebrar o seu açúcar, vai parar de metabolizar a gordura, ele muda todo o comportamento interno da célula. Se ele muda o comportamento interno da célula, aquela célula fica deficiente. E aí começa as alterações que são expressas, né, no nosso organismo, que pode ser uma lesão, que pode ser uma ulceração, que pode ser, enfim, várias manifestações, bolhas, vesículas, tá? Então, nada mais é do que uma manifestação da própria reprodução desse vírus dentro da sua célula. Essa fase é chamada de eclipse nesse ciclo. Tá? Então, é o controle interno do metabolismo através do vírus. Para finalizar, ele é liberado. Então, ele entrou, reproduziu, controlou e
agora ele vai sair prontinho para infectar uma outra célula. Aqui a gente tem um exemplo só para mostrar então a infecção de um vírus do tipo bacteriófago. No momento da sua infecção, ó, né, entrando dentro da célula para colocar o seu material genético, penetrando a célula hospedeira, né? E isso é o que acontece. Então, uma imagem bem legal que a gente pode ver exatamente o momento de entrada do vírus com seu material genético, né? Para que agora essa célula passe a produzir novos vírus, né? Aqui, então, uma figura para vocês verem de forma ilustrativa todo esse ciclo que eu acabei de explicar para vocês, desde o momento da entrada até do momento da liberação desse vírus, né, para o meio externo, tá? Vou só colocar. Então, aqui, ó, nessa fase, né, o vírus rompeu a membrana e já foi ser liberado no meio e vai começar um novo ciclo. É um ciclo, não para, né? No momento que ele se adaptou, ele começa a reproduzir. Ele só vai parar no momento que seu sistema imunológico reagir contra isso, ou você tomar ali medidas, né, para pelo menos barrar, tentar frear essa replicação, essa reação no seu organismo, né, devido à presença desse vírus, tá? A multiplicação lisogênica é diferente, né? O vírus, ele entra dentro da célula, coloca o material genético lá, esse material genético é incorporado no interior dessa célula, porém, ele não rompe essa célula para infectar novas células. A gente fala que ele fica num processo de latência, né? Eu vou dar um exemplo para vocês do vírus da herpes, da família do vírus da herpes, o herpes vírus, né? Que é um vírus que a gente tem, quem tem a doença aí, né? Ou já teve a manifestação, tem o vírus na célula, mas porém ele não está manifestando o tempo inteiro. Vocês já pararam para pensar? Né? Então, você vê a manifestação dele, por exemplo, na boca, às vezes aparecem aquelas bolhas características, a gente vai ver exatamente isso semana que vem, que é uma lesão característica desse tipo de infecção, porém, essa manifestação, ela tem uma recorrência, né? Às vezes o sistema imunológico baixa, e aí ele consegue romper, sair da célula e destruir o tecido e manifestar clinicamente. Mas numa forma geral, ele fica quietinho dentro da célula, porém ele infectou aquela célula, né? A partir daquela célula que ele infectou, através do processo de divisão da mitose, novos materiais genéticos vão sendo transmitidos, né? Vai sendo transmitido para outras células, e esse material genético do vírus vai sendo passado junto, né? Então, esse vírus vai infectando. É também o que acontece com a infecção por HIV, né? Então, é um vírus também que fica latente dentro da célula. Ele tem o DNA incorporado, porém não está manifestando naquele momento ali a doença, tá? Então, é o ciclo lisogênico do vírus, né? Então, se a gente comparar a diferença de um para outro, é que no lisogênico, o material genético está incorporado no DNA, porém ele não está rompendo a célula, ele pode até romper. Isso é importante vocês entenderem. Em algum momento, ele pode ser ativado, né, e acabar se multiplicando rapidamente e causar alterações no tecido. Porém, na sua maior parte do tempo, esse vírus, ele vai ficar latente de forma somente a incorporar o seu material genético no material genético da célula, tá? Diferente do outro, que já causa uma grande destruição tecidual por se multiplicar e romper as células que ele infecta. Então, dos vírus, né, para a gente ter em mente quando a gente estudar as lesões, é isso. Então, a forma de reprodução do vírus vai fazer com que apareçam lesões ou não no seu paciente, né? Pode ser uma infecção por herpes vírus, pode ser por papilomavírus, pode ser por um outro tipo de infecção que tem uma manifestação oral, pode ser uma infecção por um vírus de forma sistêmica, mas que apareceu a lesão na boca, tá? Então, essa característica que é importante, né? Então, a importância médica desse tipo de entidade biológica. As classificações, né, que a gente tem aí entre os vírus, que vai depender, então, do seu formato, da sua cápsula, do seu capsídeo, e aí a gente vai conseguir classificar esse vírus, né? E as suas formas de reprodução, que é o que define a forma de infecção do vírus, tá?
Para a gente finalizar essa introdução sobre esses micro-organismos, né, com essa importância médica e odontológica para a gente, eu vou falar dos fungos, né? Então, os fungos também têm uma importância dentro do nosso contexto de patologia, porque quando a gente fala de fungo, às vezes a gente vai lembrar daquele pão que ficou exposto e deu aquele bolor, né, peludinho, bem característico. Ou quando a gente está lá no ambiente terrestre, você vê no galho da árvore aqueles, né, esses fungos que são bem característicos, né, desses ambientes úmidos e terrestres. Então, os fungos, eles são muito dimórficos, né, diferentes. Eles apresentam um dimorfismo muito grande e uma capacidade de adaptação também muito grande. Mas alguns causam doenças, né? E quando eles causam doenças, essas doenças, elas têm as manifestações nas mucosas, né? Às vezes na pele ou na mucosa, tá? Então, por isso que a gente estuda a forma de infecção dos fungos para entender a manifestação que ele pode causar. Popularmente conhecido como bolores, mofos, né, fermentadores, leveduras e outros nomes, né, que são dados a esses fungos, devido a essa enorme variedade de espécies que a gente tem. Então, é um número muito grande de espécies. 200, né, a gente pode encontrar cerca de 200 mil fungos diferentes. Olha só, é muito fungo, né? Espalhados por todo o ambiente, seja aquático, terrestre, seja em humano, né? Então, é uma espécie que é um tipo de micro-organismo que está aí presente em nossa convivência, né? Seja em qualquer ambiente que for. A gente consegue também classificar os fungos. Nós classificamos as bactérias, é uma forma mais fácil de classificar. Basicamente, a gente classifica em gram positivo ou gram negativo. Vírus não tem classificação, apenas a gente tem que entender a morfologia. Os fungos é um pouquinho mais chato, né? Existem várias classificações para esses fungos. Vocês não têm que preocupar com isso, tá? O que vocês têm que entender é que na classe, né, dos fungos que são do tipo Ascomicetes, né, que são esses aqui, e também os Deuteromicetes, são fungos que causam doenças, e essas doenças com manifestações na cavidade oral, tá? Então, esse tipo de fungo, também encontrado em ambiente terrestre e marinho, são fungos que a gente, às vezes, pode encontrar na nossa boca. E eles causam alguma doença quando a presença da sua infecção, tá? Então, normalmente, esses fungos que estão presentes na cavidade oral, no nosso corpo, às vezes até nos órgãos reprodutores, dependendo do tipo de fungo, podem causar uma infecção, uma doença. Eles apresentam uma reprodução assexuada, mais simples, né? Mais rápida, e eles são considerados fungos imperfeitos, tá? E eles são fungos imperfeitos exatamente por ter essa reprodução assexuada. Você tem um desprendimento de uma partezinha do fungo, e essa partezinha do fungo, né, consegue se crescer, se desenvolver, e aí você tem ali a infecção cada vez maior por aquele fungo. Às vezes difícil de combater, porque ele se adapta tão bem naquele ambiente que você não consegue eliminar ele de uma forma tão fácil, tá? Esses fungos que causam alterações patológicas, eles têm interesse na nossa área, né? Para a gente conhecer, para saber identificar depois quando ele tem a manifestação clínica no paciente. Como eu falei, a gente tem uma reunião de muitos tipos de fungos, né? Unicelulares e pluricelulares, né? Diferentes das bactérias que são somente unicelulares. Então, bactéria só é uma célula. Fungo não é nem considerado célula. E vírus não é nem considerado célula. E fungo, ele pode ser uni ou pluricelular. Os unicelulares são mais simples, né? O nome já fala uni, é uma única célula. Geralmente são as leveduras, tá? E alguns grupos, né, desses fungos a gente tem também com acometimento patológico. Fungos pluricelulares mais complexos, a gente tem ambiente aquático, terrestre, são fungos um pouco mais diferentes, né?
eles vão se alimentar daquele meio que ele está infectando. Como que isso acontece? Como é que ele vai se alimentar? O fungo, ele se alimenta por adsorção. O que seria essa adsorção? Ele vai liberar naquele ambiente que ele está grudado enzimas, né? Enzimas que são proteínas que são capazes de degradar as coisas, de quebrar as coisas. Essas proteínas, essas enzimas, elas são enzimas digestivas, igual a gente tem no nosso estômago, né? Proteínas capazes de degradar moléculas maiores. Essas enzimas digestivas, elas são, então, capazes de degradar tecido. Então, aí a gente já começa a pensar que quando um fungo está, por exemplo, aderido numa mucosa oral, ele pode, através dessas enzimas, destruir aquele tecido. E, portanto, às vezes você tem uma úlcera, né, associada a uma infecção por um fungo. Você tem a presença de uma exposição do tecido exatamente pela presença dessas enzimas digestivas, que o fungo joga naquele ambiente para se alimentar, tá? Então, essas enzimas que atuam imediatamente, né, nesse ambiente para alimentar o próprio fungo, tá? Então, essa é a importância da gente entender como que o fungo vai alterar o nosso tecido quando ele vai infectar, através dessas enzimas, que são específicas dos fungos, né? A maioria é pluricelular, porque a maioria que a gente tem aí na espécie aquática e terrestre é um fungo mais complexo, mas os unicelulares, né, que são formados por uma única célula, eles têm uma importância médica também. Então, esses que são unicelulares, né, a gente tem aproximadamente 850 espécies, né, que são chamadas de leveduras. Alguns causam doenças, tá? Outros podem ser usados até na culinária. Então, a gente tem, depende do tipo de enzima que esse fungo produz, ele vai conseguir favorecer o crescimento de um alimento, como a gente usa para a fermentação de pão, né, na indústria alimentícia, ou ele vai favorecer, por exemplo, a produção de uma medicação. Mas ele tem aquele outro fungo que tem uma enzima que é específica dele que vai causar uma doença, né? Então, o tipo de fungo e o tipo de enzima que ele produz é o que vai diferenciar, né, um fungo de outro. Esses pluricelulares, como eu falei, são mais... Oi? Por favor, tem 2 alunos aguardando. Tá, obrigada, Marcelo. Nada. Então, gente, o fungo mais complexo pluricelular, né, que tem mais célula, ele não tem uma única célula, ele tem uma característica mais específica desses ambientes aí, mais terrestres e aquáticos, tá? A reprodução é um pouco mais complexa porque ele é capaz de produzir esporos, né? O unicelular também, mas é mais característico do pluricelular. Quando ele vai se ganhando espaço no ambiente que ele vai infectando, essa estrutura é chamada de hifas, tá? Que são